Bora explicar os acontecimentos macroeconômicos aí da semana. Hoje foi um dia bem importante, né? Uma super quarta, o encontro do FONC, que é FOMC, é onde decide a política monetária dos Estados Unidos, né? E aí a política monetária em si não foi o grande destaque de hoje, né? O mercado todo entendia que a gente ia ter uma manutenção do nível de juros na faixa de 4,25 a 4,5, né? E foi exatamente isso que foi decidido. Mas todo mundo estava muito interessado na press conference, né? No discurso do Powell, né? O presidente do Fed, e as perguntas que iam ser direcionadas a ele, justamente porque a gente viu toda essa preocupação do mercado com os assuntos que o Rony trouxe, de tarifas do Trump, como isso tudo pode impactar, e aí foi interessante ver tanto o discurso quanto as perguntas. Bom, do discurso ele começou do jeito de sempre, né, falando sobre o duplo mandato do Fed, que é justamente máximo de empregabilidade, né, então máximo de emprego ali, ao mesmo tempo que você consegue convergir a inflação para a meta de 2% do Fed, né? Dito isso, ele falou que a política monetária está bem posicionada para atingir essas duas metas, né? Então, por isso que eles optaram pela manutenção da taxa de juros. Mas o primeiro ponto interessante do discurso dele, que foi um dos pontos que contribuíram muito para essa alta que a gente está vendo, é a desaceleração do QT, né? A gente está falando isso em algumas lives, né? Que isso era uma possibilidade, e de fato a gente plantou essa pedra e ela veio, né? O QT, que é o Quantitative Tightening, é o processo do esvaziamento do balanço patrimonial do Fed, ou seja, ele acaba tendo que fazer com que agentes privados, né, precisem comprar, incorporar essa parte desses ativos que estão sendo tirados do balanço patrimonial, e isso acaba tirando liquidez do mercado, né? Então, de forma geral, a gente pode dizer que o ritmo de redução do QT ele é essencial para a gente ter justamente essa parada de retirada de liquidez que é tão importante para os ativos, para os criptoativos e ativos de risco de forma geral, né? Então, a gente viu um efeito muito bom, tanto no Bitcoin, quanto nas outras altcoins, quanto no próprios índices americanos de bolsa, né? A gente viu o SP500 e a Nasdaq recuperando muito bem hoje. Então, a gente foi bem acompanhado e acho que esse foi um dos principais fatores. Os outros pontos interessantes é justamente que ele abordou um grande nível de incerteza econômica que os Estados Unidos está vivendo por conta dessas medidas tarifárias, uma vez que elas causam preço para os produtores, para os consumidores, já que a capacidade de transmissão da economia americana é muito rápida, e também acaba atrapalhando a expectativa de curto prazo dos agentes, né? A maioria dos agentes já estão entendendo que deve ter mais inflação nos Estados Unidos, que a atividade deve ser prejudicada, né? Então, os índices de sentimento estavam muito ruins recentes, né? E aí a gente viu isso sendo refletido nas próprias expectativas dos Fed Boards, né? Quem participa do Fed, né? Os membros, né? A gente viu que a média deles acredita agora em um crescimento econômico de 1,7. Né? Na última reunião, os membros acreditavam, a média dos membros acreditavam em um crescimento acima de 2%. Então a gente viu já sendo incorporado nas expectativas dos membros do Fed um crescimento abaixo de 2%. Lembra que a gente terminou no passado confiando em uma economia dos Estados Unidos exuberante, muito acima dos países envolvidos. A gente está começando a ver os primeiros sinais de uma desaceleração mais intensa sendo incorporada nas próprias expectativas dos membros do Fed. Outro ponto muito interessante foi uma expectativa de aumento do desemprego. Então, a expectativa até o final do ano é ver o desemprego nos Estados Unidos subindo até 4,4. Lembrando que esses números que eu estou falando aqui é a média, né? Então, você pegar ali todas as opiniões dos membros do Fed e qual é a média entre eles, né? E eles são importantes porque eles que fazem justamente as votações para como vai acontecer o QT, ou quem sabe o que é lá na frente, e a principal, que é a taxa de juros. Então, saber o que eles estão pensando sobre a economia é fundamental para a gente entender como é que é o futuro dessa política monetária nos Estados Unidos, né? E, dito isso, eles entendem que a taxa de juros final... que eles entendem que a inflação também vai ser 2,7 até o final do ano. Lembrando que a inflação hoje está abaixo disso. Então, eles acham que vai ter um acréscimo de inflação até o final do ano. Lembrando que eles estão com um patamar de juros atual para tentar convergir a inflação para a meta de 2. Então, a gente está vendo que eles mesmos entendem que os impactos a priori das tarifas, não só a priori, né? Porque as tarifas, por exemplo, na China, que é um player, um parceiro comercial muito importante dos Estados Unidos, já estão em vigor. Então, a gente já está vendo o efeito das tarifas dessa parte da China, e também a gente está vendo um efeito muito grande de antecipação de compras, de estoque, né? Porque quando você começa a achar que outros produtos podem ser tributados, você começa a ver um processo de fazer mais estoque por parte de empresas e companhias, porque elas não sabem quanto vai ficar o preço delas no mês que vem. E isso já é um sinal dessa incerteza econômica, né? Então, ele já falou alguns itens que têm sofrido com isso, algumas coisas até, entre aspas, irracionais que estão acontecendo. Por exemplo,
coisas de lavar aumentaram de preço porque elas entraram nas tarifas. Mas as secadoras que não entraram nas tarifas começaram a ter aumento de preço junto com porque você começa a ter esse nível de confusão econômica, né? Mesmo a economia desenvolvida como os Estados Unidos tem isso, porque todo mundo quer tentar se defender de alguma forma do aumento do nível de preços, né? Então a gente começa a ver algum nível de desorganização que as tarifas estão fazendo e o próprio Fed incorporando isso, né? Ah, mas por que isso não é negativo? Porque, quer dizer, é negativo, mas porque o mercado não foi suficiente isso para derrubar o mercado? Porque o mesmo Fed acredita que até o final do ano a taxa de juros vai estar em 3,9, a média dos membros do Fed. Ou seja, eles acreditam que do patamar atual de 4,5 vai descer na média até 3,9. Óbvio que não tem como ficar 3,9, né? Ou seria 3,5 ou 4, mas aí é porque tem alguns que vão acreditar em 3 cortes de 0,25 até o final do ano e outros vão acreditar em 2, e a média fica nisso. Algum dos dois provavelmente vai estar certo, ou a gente vai ter 3 cortes ou 2 cortes, mas o ponto bom é o direcional do Fed é ainda, apesar de atualmente eles estarem segurando a política monetária, né? É que até o final do ano a gente tenha mais cortes de juros, a gente retorna o ciclo de cortes de juros, e isso é muito bom para os ativos de risco, né? Porque a gente sabe que a taxa de juros faz com que vários agentes investam menos, se segura um pouco das despesas, porque o nível de alavancagem está caro para poder comprar diversos itens, etc. A população americana é uma população muito alavancada, então eles sentem muito o efeito dos juros maior, isso come uma parte do orçamento das famílias, e quando os juros abaixa, a gente acaba tendo um efeito mais estimulativo para a economia, e isso tende a refletir no aumento de preço de ativos de risco, porque começa a ficar o custo de oportunidade melhor para esses ativos, né? Então, muito legal, a gente viu uma combinação de redução do ritmo de QT, né, de esvaziamento do balanço do Fed, com o Fed ainda tendendo com uma probabilidade de cortes até o final do ano. Então, muitos a gente estavam super preocupados com os impactos inflacionários, mas a verdade é que o Fed não mudou tanto as suas expectativas de corte. Então, isso foi super positivo, né? A gente teve tanto ruído no último mês, tanta preocupação, mas a visão do Fed ainda continua próxima em termos da política monetária. Por isso que eu acho que o saldo de hoje foi tão positivo. Ele acabou tirando um pouco dos fantasmas e, ao mesmo tempo, trouxe o lado bom do QT. Também teve uma parte, isso foi da parte do discurso, tá, pessoal? Também teve a parte das perguntas, e algumas perguntas foram bem interessantes também. Perguntaram, você enxerga que as tarifas já estão tendo algum efeito inflacionário no momento? E ele respondeu que ainda é muito cedo para dizer, mas tudo indica que sim, porque a gente já teve algumas inflações vindo mais em bens. A gente viu que a parte de goods, né, bens, era uma das partes que mais ajudavam a trazer a inflação para baixo. E foi aparecer as primeiras tarifas e esses preços começaram a voltar, justamente pelo que eu falei, empresas buscando mais estoque, algumas pessoas antecipando compras para não comprar mais caro depois. Então é natural que isso aconteça, e a gente já está vendo os primeiros efeitos inflacionários na parte de bens dessas tarifas. E aí ele também foi perguntado, uma parte que o Rony trouxe até no início da discussão, esses efeitos das tarifas tendem a ser duradouros ou momentâneos, né? Ou seja, eles tendem a dar um primeiro choque de preço e depois não trazer outros choques de preço, ou tendem a ser efeito mais persistente, né? Ele também se esquivou um pouco da pergunta, mas deu tudo a entender que ele enxerga mais que tende a ser um efeito de uma vez só, né? Caso as expectativas de longo prazo da inflação estejam ancoradas. O que significa? Se no curto prazo as tarifas vão causar aumento de preço, mas a maioria dos agentes acharem que a política monetária está bem posicionada para manter a inflação controlada, tudo indica que vai ser só um aumento de preço único, né? Agora, se você começa a perder o controle sobre as expectativas futuras de inflações, você começa a ter um carrego dos agentes acreditando em mais inflação para o ano que vem, depois para outro ano, e isso é uma inflação que a gente chama de autoproclamada na economia, né? Quanto mais a gente acredita que um preço pode aumentar, mais ele tende a aumentar. Então é muito importante, o Fed está muito concentrado em manter as expectativas de inflação de longo prazo bem ancoradas. E o outro ponto muito legal também abordado pelo Fed aqui foi que muito estava se cogitando sobre uma recessão nos Estados Unidos. Já lembra? Esse pêndulo estava muito confiante na economia dos Estados Unidos no início do ano e foi muito rapidamente para vários agentes acreditando que a economia poderia ir muito mal, né? E aí o Powell rebateu falando, eu não vi nenhum dos mainstream forecasters, né, então os principais bancos ou os principais agentes de mídia fazendo as suas previsões incorporando um cenário de recessão como mais provável, né? E isso foi algo bom porque começa a própria expectativa do Fed, um crescimento de 1,7, é mais fraco do que o anterior, mas ainda continua um crescimento robusto, né? Bem longe de uma recessão se a gente terminar o ano com um crescimento de 1,7.
Então, é muito positivo ver ele falando algo sobre isso. A gente viu que até a expectativa de recessão do Polymarket, né, caiu depois da reunião, né? Então, já está indicando os agentes refletindo um pouco mais sobre essa chance de recessão. Lembrando que recessão são 2 trimestres seguidos de crescimento abaixo de zero. Muitos estavam cogitando que isso poderia acontecer já no primeiro semestre. Então, de novo, esse pêndulo indo de um lugar muito otimista para um lugar muito pessimista, e o Powell hoje falou que ele não trabalha isso como cenário base, tem que acompanhando data por data, mas o que ele falou foi muito emblemático. Ele falou, os dados de sentimento do consumidor, esses dados que são mais de sentimento, de expectativa, eles se deterioraram muito rápido, mas isso nem sempre é refletido no consumo dos americanos. O americano pode reclamar, tá tudo muito caro, meu sentimento tá uma bosta e tal, e ele compra o carro dele mesmo assim. Então, nem sempre esse sentimento do consumidor é refletido no comportamento de consumo do americano, que é naturalmente muito elevado, né? Então, ele está acompanhando o que eles chamam de hard data, né? Que é justamente os dados da economia real, aqueles dados que é quanto foi de compra, e esses dados, na visão dele, não têm indicado uma desaceleração brusca a esse ponto de uma recessão, que também foi bom para hoje. Então, eu diria que foi uma reunião, de fato, muito, muito positiva. A gente pode dizer que o saldo líquido aqui foi bem legal, e não à toa que a gente está vendo uma recuperação tão boa quanto a de hoje.